Geralmente dura entre 30 e 40 minutos, tá? Anúncios, usualmente dados pelo pastor ou algum outro líder da igreja. Reforma, vão precisar recolher dinheiro para aquilo outro, espero que os irmãos ajudem, e assim vai, entendeu? Coleta, às vezes chamada oferta. Usualmente, é o nome que for mais singelo, tá? As pessoas. O nome não pode ser agressivo, né? Gente, chegou a hora de pegar o dinheiro de vocês, ninguém vai fazer isso, tá? Oferta, coleta, é o nome mais bonitinho que tiver. Usualmente acompanhada por um cântico especial entoado pelo coro. Então, ou fica um som de fundo, tá? No momento da coleta, aquele som celestial, enquanto o dinheiro está sendo dado. É um efeito especial para criar um ambiente que seja favorável a que a pessoa tome a atitude que eles estão querendo. Exemplo. Equipe de louvor ou solista. Sermão. Aproximadamente entre 30 a 45 minutos e feito pelo pastor. Tá? Algumas igrejas mudam isso. Tem um líder de jovens que de vez em quando vai à frente e tudo mais. Esse é um padrão mundial de liturgia, tá? Depois segue-se com algumas pequenas modificações. Oração pastoral. Alguém gostaria de falar? Ok, vou continuar. Oração pastoral. Convite para vir adiante do altar. Tá? Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, vem aqui, se ajoelha e tal. Convite, cânticos dirigidos pelo coro ou equipe de músicos. Ceia do Senhor. Oração pelos enfermos e aflitos. Anúncios finais. Depois uma bênção, né? Que alguns têm, outros não. E o culto termina. Isso aí é um padrão mundial, tá? Eu já vou dizer para vocês que essa ordem, se vocês forem pesquisar como era feito na época das cortes romanas e na época do domínio, né, do Império Católico Mundial, vocês vão descobrir que essa rotina, né, ela modifica só um pouquinho, mas ela é a mesma, não muda, tá? É um caso a se pensar, tá? Não estou dizendo que certos detalhes que foram colocados, eles estão errados, não é para ninguém fazer, não estou dizendo isso, tá? Estou só dizendo que existe um padrão antigo que dificilmente ele foi mudado, tá? Hoje aqui nós somos privilegiados, a gente está fora desse padrão, tá? Para começar. Alguém gostaria de falar? Vou continuar. Esta tem sido a liturgia básica de todas as igrejas ditas cristãs. O mais estranho é que por quase 500 anos ninguém nunca questionou isso. Também era difícil, né? Você imagina. Na Idade Média, quando esse padrão era mostrado para o povo nem saber ler e escrever sabia. A classe média, né, da Idade Média, né, era uma classe que entendia de guerra, entendia um pouco de política e não entendia nada de escritura, mas sabia ler e escrever. A classe baixa, que era a grande maioria, nem ler e escrever eles sabiam. E ainda ouviam missa em latim. Então o negócio durou muitos anos. Quando veio para o meio evangélico, eles tentaram se purificar desse costume, né, toda essa liturgia, mas a grande maioria não conseguiu. Quem tentou fazer isso com vontade foi morto, tá, na época. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Note que esta contém uma estrutura básica tripla. Tá? O que é comum para todo mundo? Cântico, sermão, oração ou cântico. São 3 pedaços aí que você cria subdivisões, né, dentro de cada um deles e dá aquela quantidade toda que a gente passou olhando, tá? De onde veio essa tradição? É para se pesquisar. De onde veio isso? Por que ninguém correu atrás até agora? É para correr atrás dessas coisas, entendeu? Ah, não, mas não está errado, eu estou lendo a Bíblia, eu estou É fazendo isso, verdade estou mesmo. fazendo aquilo. Alguém gostaria de falar? Tudo que você tá falando tem sentido mesmo, meu irmão. Ok. Eu acho que tem que ser pesquisado, entendeu? De onde vem essa estrutura? Tipo, os judeus da igreja primitiva, eles eram assim? Ah, eu tenho um detalhe para vocês. Antes que alguém fale, mas cantar tá errado. Não, ninguém disse que cantar tá errado. Então, tem passagens na Bíblia que são claras, dizendo que Verdade. Jesus e os discípulos cantavam.
Passagens claras sobre isso. Jesus e os discípulos cantavam, tá? Eu tenho até uma Bíblia aqui, depois, se vocês Verdade. quiserem, eu mostro essa passagem. Gostaria de falar? Sem querer interromper, primeiramente aos irmãos uma boa noite. Eu sou o André Luiz, ou meus amigos me chamam de Switch. É uma honra aqui estar participando aqui com vocês, o pastor Pedrosa, porque vi que ele realmente é um servo de Deus. Eu não vou me falar muito para não atrapalhar sua explicação, vou ser bem rápido. E lembrando que está lá em Salmos, que louvar é importante, né? Louvar o Senhor com adufes, né? Tem aquele salmo que fala sobre essas coisas, então é super importante. Louvar a Sim. Deus é importante, de forma verdadeira, não como esses grandes estão fazendo, se juntando na maçonaria para poder ganhar dinheiro e ficar enganando o povo aí cantando bonitinho. Sim, com certeza. Foi como eu disse. Tem passagens nas Escrituras, tanto no Novo Testamento, que fala claramente Jesus cantava com os discípulos. Até naquele momento, se vocês, para quem lembrar em que passagem que isso está, que agora não me vem à cabeça, tem um momento antes de Judas aparecer e beijar Jesus e ele ser levado pelos soldados. Eles falam assim, e cantaram, em algumas traduções se fala hino, em outras se fala Halel, tá? E cantaram o hino, o Halel, e saíram. Tá claro isso lá. Então eles cantavam, tá? Verdade. Eles cantavam. Eles cantavam. Agora, deve-se estudar o quê? É essa estrutura que eu estou mostrando para vocês. Uma coisa que não foi questionada em 500 anos. Por que é desse jeito? Bem, eu já corri atrás, eu já vou adiantar para vocês. A origem tá Império Católico Apostólico Romano. Tá? Essa estrutura tá lá, é a primeira dica. Ah, então ele já disse, eu não preciso correr atrás. Negativo. Posso estar falando besteira, corra atrás. Tá? Eu estou apresentando para vocês um caminho. Vocês trilham o caminho se vocês quiserem. Não é para engolir, Verdade. não é para engolir o que eu estou falando, Não, eu tô como todos entendendo. os religiosos mandam vocês engolirem. Não façam isso, tá? Eu tô Corram atrás. entendendo. Eu prefiro que vocês tenham raiz forte, entendeu? Para crescer como planta forte e não ter raiz É, fraca e ser árvore grande. Isso não dá certo. só para reforçar o que você está dizendo realmente do que está na Bíblia, né, que é o que é a nossa base, né, a palavra de Deus. Lembrando que também eu acho que o pastor Pedrosa ele vai saber explicar melhor, mas teve um povo que Deus mandou abaixar a espada e levantar o louvor. Enquanto eles louvavam, Deus mandou a morte sobre os inimigos. Ah, bem, muralhas de Jericó seria o caso da passagem que você estava falando? Isso, mas nesse caso eles estavam louvando a Deus de verdade, né? Eles não estavam igual Gritando, né? esses gospel aí agora fazem, entendeu? Ali Só tem um havia detalhe. Só, veracidade no louvor. não, sim, só tem um detalhe. Se você estiver falando da Batalha de Jericó, eles É isso gritaram, mesmo. tá? Eles gritaram, eles não cantaram. Pô, Se for a acho que passagem na de Jericó, Bíblia eles gritaram mesmo. eles gritaram mesmo, né? Que Deus mandou, É, na, eles na, queriam na- atacar. Eles queriam atacar com espada e Deus mandou não. Eles vão abaixar a é, espada e levantar um louvor ou gritar, né? era gritar, porque o que aconteceu ali é gritar pelo Senhor, né? Ali foi o seguinte, Deus Sim, pegou a voz deles, né, e amplificou de uma tal maneira que fez tremer os muros e os muros de Jericó caíram. Foi o que Deus fez ali. Tem um monte tremendo. de vocês verem como é que é um negócio possível, né? Que isso aqui não é o assunto, tá? Eu tenho um vídeo que eu peguei de uma máquina que um americano estava testando, né? Onde ele pegava a onda, né? A onda sonora, né? E amplificava e ele conseguia derrubar o muro com ela. É Ele usava uma porque máquina para derrubar o muro com a onda sonora. impressionante. Então, Eu hoje tipo, era tava isso tá na internet, tá? Para quem quiser pesquisar, tá? sem querer É te fácil, é só interromper. entrar no YouTube e digitar lá. Não lembro Aham. agora como é que tá o título, mas tá lá. É uma máquina que eles desenvolveram para amplificar o som ao ponto de derrubar o muro. Mas vamos continuar. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Só uma coisa rápida, eu hoje estava indo pro trabalho e eu senti realmente o poder de Deus muito grande, porque eu estava louvando a Ele e
E eu pensei, a NASA, os cientistas, eles querem chegar a Deus, mandam sonda, mandam um monte de coisa, dizem que mandam, né? Porque assim, eles irem, eu não acredito, mas eu acredito que eles possam tentar mandar sondas que são coisas que podem ser destrutível sem ser o ser humano, para tirar fotos do espaço. Agora, a gente pode louvar a Deus e chegar a Deus de uma forma instantânea.